Começa agora o programa A Voz da Umbanda, com Babalorixá Saul de Ogum. Boa noite, Saul. Boa noite, Diego de Baralodê. Quero saudar a todos os internautas que a partir de agora passam a nos acompanhar, direto dos estúdios aqui da Associação de Umbanda Caxias, com o programa A Voz da Umbanda. Hoje, 14 de junho, tivemos uma data muito importante nesse sábado, 13 de junho, dia do nosso Bará, sincretizado aí como Santo Antônio, uma data muito importante para os afro-umbandistas e de muita repercussão, de muitas coisas importantes que aconteceram e do qual nós queremos compartilhar com os nossos internautas. Mas inicialmente eu quero também me congratular com meus colegas aqui de mesa do programa. Quero saudar Marcos Luciano de Oxalá. Boa noite, Marcos Luciano. Boa noite, Pai Saul. Boa noite, Tânia. Boa noite, Pácio. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que acompanham o programa A Voz da Umbanda. É mais uma vez com satisfação que participo desse programa com a intenção de na divulgação da Sagrada Umbanda. Meu fraterno saravá a todos. Muito obrigado, Marcos Luciano de Oxalá. E eu quero também saudar Ipaço de Bará. Seja bem-vindo ao programa A Voz da Umbanda mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Babá Saul. Boa noite, Diego de Baralodê, Marcos de Oxalá, Tânia de Obá. Eu já estou me sentindo meio caxiense, né? Já estou me tornando uma figura carimbada aqui no programa A Voz da Umbanda. Estou muito feliz por estar mais uma vez aqui e ontem ter participado do xirê, né, de Bará Gelu, do Pai João de Bará. Então estou muito feliz de ter vindo receber esse axé e estar aqui presente na rádio. Boa noite aos nossos internautas. Obrigado, Ipácio de Bará. Também saúdo Tânia de Obá. Boa noite. Boa noite, Pai Saul. Boa noite, Diego, Marcos, Ipácio. Boa noite, internautas. Mais uma satisfação, né? Mais uma noite aqui dividindo com vocês o nosso tempo de aprendizado. Eu quero iniciar o programa e vou precisar compartilhar e da ajuda dos meus colegas aqui que estão à mesa. Claro, dos que se fizeram presentes ontem numa grande festa em homenagem ao Bará Gelu, na casa do Pai João de Bará Gelu, em Galópolis, na cabana do Pai Bará. E nós tivemos uma linda homenagem, uma linda festa ontem à noite. E eu quero externar, em nome da Associação de Umbanda Caxias, mais uma vez, e também em nome da minha casa, Reino de Ogum Unira, parabenizar o Pai João de Bará pela linda festa, pela forma tão acolhedora. Ele um grande anfitrião, assim como a sua digníssima esposa, toda a sua família religiosa. Uma festa marcante, gostei muito. Eu já disse que eu sou suspeito em falar, em razão de ter um grande apreço por Orixá Bará, consequentemente também por todos aqueles que são filhos legítimos de Bará. Então, Pai João, parabéns, uma linda festa, e tenho certeza que aqueles que lá estavam também são da mesma opinião. Fomos muito bem tratados em um lugar de muito axé. Não é, Ipácio? Com certeza, Babá Saul. Eu comentava com a Tânia, e realmente a casa, né, uma bela estrutura, o acolhimento, né, e esse axé, a gente sentia o axé, né. Eu tive a felicidade de conhecer o Pai João de Bará Gelu e a sua esposa Mitico no curso, né, de Teologia da Umbanda, a ITU, e aí as pessoas maravilhosas, né, que tem esse carisma, e conquistam logo, e a gente sentiu a nossa afinidade até por sermos, né, orixás do mesmo pai, né, de Bará Gelu. Então houve essa troca e estou muito feliz por ter participado desse momento especial ontem no xirê. Muito bom. Bom, depois nós vamos falar mais sobre isso. Tânia também estava presente. Antes eu só quero acusar que está aqui também nos estúdios, nos visitando e sempre trazendo um bom axé. Ana Diotim, seja bem-vinda. Ezequiel de Ogum. Então, prestigiando o programa aqui em loco. Então, Tânia. Então, foi meu primeiro batuque. Eu voltei
estive lá todo o tempo impressionada, voltei e ainda estou impressionada, né, com a beleza da festa. Sem dúvida uma organização grande para se promover uma festa dessas em todos os detalhes, né? Eu fiquei observando muito todo o arranjo, a questão organizacional, assim, perfeita. Mitico, né, de parabéns, o Pai João, com certeza. E o axé, né? O respeito, o sagrado presente nessa festa me tocou muito. Eu ainda estou num estado meio de graça, assim, como diriam os católicos. Eu acho que eu estou ainda tocada pela energia, né, pelo axé. Me encantou a roda, a chegada dos orixás, o toque. Sem dúvida, o primeiro de muitos batuques ainda. Babaço, se me permite, eu gostaria de fazer destacar os alabês do terreiro, né, de Pai João. Belíssima composição, né, dos alabês. É bem lembrado, e passei até tenho que saudá-los, porque a Associação de Alabês de Caxias do Sul, e eles estão fazendo um trabalho de muita qualidade, estão sendo convidados para vários batuques, em razão do que eles vêm fazendo. Eles estão construindo essa associação, ela está se fortalecendo cada vez mais, e nós ficamos muito contentes, e Caxias precisa muito dessa qualidade, e eles estão realmente se esmerando, e foi ótimo, estão cada vez melhores, e é uma gurizada muito querida. Eu quero externar um fraterno abraço a eles, e a associação apoia todo o trabalho que eles vêm fazendo, nessa construção da Associação de Alabês de Caxias do Sul, que o padroeiro, nós já discutimos aqui, eu fui até meio incisivo, eles queriam trocar para Xangô, eu disse, não, deixa. E ontem era o aniversário dos Alabês, até foi bem lembrado. Ficou como data, então, oficial, 13 de junho, dia dos Alabês. Então, uma data muito, muito expressiva. O Bará como padroeiro dos Alabês de Caxias do Sul. E foram muito bem. A festa toda é impecável, realmente, Tânia, impecável. A festa merece todo o reconhecimento, e eu quero, na oportunidade, trazer o Pai João aqui, para nós falarmos mais. Ele muito simpático, né? Como todo filho do Bará, né? Muito simpático. Então nós queremos trazê-lo aqui, oportunizar a fala do Pai João e também da sua digníssima esposa, Mitico. Eu não lembrava, mas então foi também extremamente atenciosa para nós, nos recebeu, né? Nós como família, porque nós estávamos como família religiosa, né? Nos recebeu muito bem. Queria pontuar também, Pai Saul, não só a atenção dos pais, né, da Mitico e do Pai João, mas dos filhos da casa também, que foram incansáveis, né, incansáveis na organização, na limpeza, na atenção, né, a tudo que os visitantes precisavam. Assim, a gente ficou até o final, e incansáveis. Parabéns à casa toda, né, a família do Pai João. Muito bem, estamos então no programa Voz da Umbanda, e ontem uma data que é histórica, merece todo o reconhecimento pelo valor que esta data tem, né, o que ela representa para nós, afro-umbandistas, nós que estamos ligados ao africanismo e toda a raiz africana, toda essa tradição, esse legado que nós recebemos. Ontem também se manifesta, se expressa através da data do Pai Bará, 13 de junho. Sincretizado como Santo Antônio. Então há esse sincretismo, mas nós sabemos a diferença e sabemos valorizar muito a figura do Orixá Bará, a sua importância, né? Como ele é importante e eu diria estruturante em qualquer casa. Então nós vamos falar também hoje sobre o Bará, sobre, né, a qualidade de Exu no batuque, no candomblé. Mas o Bará, que traduzindo significa ligeiro, diferente do Obará, que é dizer corpo, né, dono do corpo, rei do corpo, o ligeiro pela sua dinâmica, pela velocidade que o seu movimento acontece. Mas vamos também oportunizar a fala do Marcos Luciano, que está conosco aqui hoje, que tem uma simpatia muito grande por todos os orixás, e ele sendo de Oxalá também tem
alguma coisa a nos dizer sobre a importância do Orixá Bará. Claro que Oxalá, nós sabemos, né, tido como patriarca, mas é importante saber, Marcos, tu como bandista, tu não é um conhecedor do batuque, evidentemente por ser humanista. Mas a tua opinião, tu ouve muito falar de Bará e tal, qual a impressão que tu tem? A tua impressão, é importante, é o que tu pensa sobre o Bará, até para nós fazer troca de ideias aqui. Pai Saul, me colocaste aí numa saia justa nesse momento. Mas eu vou falar da minha experiência familiar, né? Eu tenho uma filha carnal que é filha de Bará, né? Eu acho que isso é uma boa experiência, e essa questão da ligeireza, né? da astúcia, né? De ter sempre uma resposta, né? para qualquer situação, ou saber se desvencilhar, né? Em situações, diria assim, muitas vezes constrangedoras, né? Conseguir ter até ontem, né? Eu não participei do batuque, né? Embora tenha sido convidado, né? Acabei não participando porque nós estávamos num outro evento, né? E a facilidade de se relacionar com as pessoas, né? Conversar, né? Pessoas que talvez tu nunca tivesse, e realmente, né, em alguns momentos ela nunca viu na vida, nem sabe quem é, mas consegue, né, aquela questão da fala, de se comunicar. Então isso é algo que me chama muita atenção nos filhos de Bará, né? Então é algo que eu convivo bastante em casa, né? Talvez diferente, né, do meu caso, por exemplo, né? Eu sou um pouco mais retraído, mas os filhos de Bará têm essa facilidade, né? Então isso é um aspecto que me chama a atenção. Mas o orixá, né, em si, eu acho que ele é uma questão da importância, né? E até hoje, antes de vir para o programa, eu peguei o livro do Reginaldo Prandi, né, que fala da mitologia dos orixás, e a primeira lenda, né, a primeira história que está escrito no livro do Reginaldo Prandi, fala de Bará e Oxalá, né, essa relação, né, que eles tiveram, e até ele descreve, né, por que o Bará acabou sendo o dono da encruzilhada. Então, eu acho que isso também mostra um pouco dessa ligação, né, desses dois orixás, e talvez, não sei se isso, né, tem um fundo religioso ou não, até porque eu não sou um grande conhecedor, mas eu consigo, né, os poucos filhos de Bará que eu conheço, né, eu consigo manter uma boa relação, né? E eu me recordo muito da mãe Sônia, né, há 15 dias atrás, né, também falando, né, e tu questionaste ela nessa questão, na relação com o Bará. E eu também, né, tenho essa relação teoricamente tranquila, né, com os filhos de Bará, me dou bem com os filhos de Bará, né? Então isso é algo que me chama a atenção. É isso aí, isso que eu queria ouvir. Veja como saiu coisas importantes. As pessoas às vezes acham que não tem o que contribuir, né? E o Marcos Luciano de Oxalá trouxe coisas importantes, a percepção dele, e isso enriquece o nosso entendimento. Cada um percebe, como cada um percebe essas energias, essas manifestações. E Passo de Bará, tu tens uma caminhada já dentro do axé, uma feitura dentro do batuque afro-gaúcho, né, no Rio Grande do Sul. Tu, como filho de Bará, como é que é essa relação, e como é que tu percebes essa energia do Bará? Se tu fosse tentar traduzir com as tuas palavras, o que significa ser filho de Bará? Oi, Saul. Desde que eu fui iniciado no batuque, isso foi em 97. Né? Na verdade, antes eu não tinha nem conhecimento de que eu era filho de Bará, né? E a partir do momento que eu tive a iniciação e que eu fui tomando conhecimento, estudando, enfim, aprendendo, eu fui descobrindo que já a gente nasce com essa essência. Isso a gente já é. O orixá nos escolhe e a gente recebe a marca dele, né? E eu me descobri como um legítimo filho de Bará. Eu fico lembrando desde a minha infância, né?
das minhas atitudes, do meu comportamento, da minha postura diante da vida, sempre foi um legítimo filho de Bará. E eu acho que eu me encanto a cada dia que passa com a energia desse orixá. E sinto muito orgulho de ser um filho de Bará. Tem N situações na minha vida em que Bará se mostrou, né, atuante, presente e decisivo. É isso. Bom, vamos falar mais. E tu, Tânia, tens também a tua percepção. Que leitura tu faz? Até onde tu tem conseguido entender algumas coisas relacionadas a essa energia tão importante? É um aprendizado, né, Pai Saul, que se dá aos poucos. E eu percebo agora, né, nos filhos de Bará, hoje falando, né, nesse orixá, uma diplomacia, né, no trato com as pessoas, uma facilidade de comunicação que ela não é expansiva, né, é até um pouquinho reservado, mas assim bastante eficiente, bastante contundente, né. Diferente de, sei lá, agora pensando no irmão, né, filho de Xangô, é um outro tipo de comunicação e de interação, né? O filho de Bará, ele é mais diplomata, eu diria, mais sabe se colocar sem se expor demais, né? Como se tivesse não sei, uma proteção ou uma reserva, ou uma reserva de espaço para aprendizado enquanto se comunica também, né? Se tivesse ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né? É como uma coisa que se retroalimentasse, né? Não é uma comunicação vazia, né? Mas eu percebo essa reserva, assim, e ao mesmo tempo uma riqueza. Gosto de ouvir os filhos de Bará, colocando, né, suas opiniões, os que eu conheço, que sei que são filhos de esse orixá. E reconheço uma energia muito forte. Pai Saul e Tânia, o filho de Bará, ele sempre foi visto como uma pessoa que tem essa dinâmica da fala, da comunicação, né? Mas ele, antes de ser um falante, ele é um bom ouvinte, né? Até porque a história, a vida nos ensina que para a gente falar, a gente precisa ouvir antes, né? Antes de formar opinião, tem que pensar, tem que ouvir, né? E o filho de Bará, o próprio orixá, por ser um mensageiro, ele não transporta a mensagem, não inventa a mensagem, ele ouve, ele recebe a mensagem, ele codifica, né? Decodifica. Então, ele, antes de ser um falante, ele é um excelente ouvinte. E eu percebo isso no dia a dia, que as pessoas conversam muito comigo, tem essa coisa de a gente atrair as pessoas. Eu entro num ônibus, às vezes as pessoas sentam do meu lado e começam a conversar, me conta a vida dela. Me pede opiniões, conselhos. Bom, a gente nunca se viu, né? E isso é muito comum no dia a dia, no cotidiano. Então a gente tem essa coisa de atrair a comunicação. De não ser somente um emissor, né? Mas um receptor, principalmente. Essa questão da esfera também, né? Me parece que a comunicação do Bará, ela se dá mesmo nessa dinâmica, né? Que não se interrompe e não fecha ciclo. Ela vai circulando e acontecendo, né? O aprendizado e o ensinamento junto. Só para talvez reforçar isso que o Hipácio comentou, né? No livro lá do Reginaldo Prandi, né? Um trechinho fala o seguinte: Exu não perguntava, Exu observava, Exu prestava atenção, Exu aprendeu tudo. E depois lá no final ele fala, né, ele faz um comentário, né, sobre essa lenda que diz o seguinte, ó: quem pergunta muito não aprende. Então eu acho que isso reforça muito, né, aquilo que o Hipácio comentou, né? Não é muitas vezes efetivamente o Exu que está falando, né? Mas são as pessoas que perguntam a ele, né? Ou iniciam a conversa, né? Então acho que isso é algo bastante interessante. E essa tem uma máxima de terreiro, né? Os babás e as iás sempre dizem: não faça muitas perguntas, observe e ouça.
E aí você vai aprender. Bem, tem algumas palavras, talvez que sejam importantes, que venham, de alguma maneira, traduzir e definir alguns aspectos do Bará. Bom, a primeira é imprescindível, né? Movimento. Bará é o orixá do movimento. A associação que se faz que ele é o homem da rua, ou a energia da rua, sim, é verdade. Aonde está o movimento? O movimento tem que estar na rua. É o grande movimento. Tem movimento dentro de casa? Claro que sim. Mas não é o mesmo movimento, um movimento de comunidades como acontece na rua. Mais que a rua, o mercado. Bará é o senhor do mercado. Qual é o mercado? O mercado é o trânsito, as negociações e aquilo que alimenta, aquilo que oferece subsistência, aquilo que dá condições para viver, para sobreviver. E é onde se recorre quando se está necessitado de alguma coisa para comprar. O Bará te dá todas as condições. Então nós temos movimento. Para se estar à mesa de negociação ou para comprar qualquer coisa, tem que se falar. É comunicação. Bará é a comunicação. Ele é reservado, sim, porque é da natureza deste orixá ser os olhos e ouvidos de Olorum. É o necessário, é pontual, é o estritamente necessário. O Bará só vai cometer excessos quando esses excessos tiverem que ser necessários. Porque não há desperdício de energia relacionada a este orixá. Agora, é muito importante, quando se pontua as características, nós estamos falando de qualidades que são pertencentes a esse orixá. Cada orixá tem as suas particularidades. E o filho tem que ficar muito atento a isto. Porque quando tu anda, né, tu caminha ao lado do teu orixá, sob a égide do teu orixá, tu vai com o tempo introjetando essas qualidades e tu vai conseguindo passar isso para as pessoas. Aquilo que o orixá tem, tu consegue ser transmissor para as outras pessoas. Isso é o axé. Quando tu te afasta dos princípios e daquilo que o orixá te oferece, tu puxa um contra-axé. E aquilo que o orixá poderia te dar, tu não consegue. Tu não consegue receber. E aí tu pode ficar carente destas qualidades. Tu pode ficar com um recipiente que ele ainda não foi preenchido com a energia, com a qualidade, com todas as propriedades deste orixá. Por isso nós temos que encher o nosso recipiente, e cada um tem um formato, né? Se fôssemos tentar plasmar, ou por iodioplastia, nós teríamos, cada orixá tem um formato de recipiente. Então, do Bará, nós podemos usar assim o simbolismo da chave, né? É o simbolismo da chave, porque tudo que estiver ligado a ele simboliza abrir ou fechar. Bará abre. Eu vou começar, por exemplo, vamos falar de uma forma dentro do sagrado, um ritual de batuque, eu tenho que começar necessariamente pelo Bará. Eu tenho que começar necessariamente pelo Bará. Eu vou começar uma sessão de Umbanda ou qualquer coisa, eu tenho que necessariamente começar com o Exu, dentro da Umbanda, mesmo na condição de alma. Então a chave, é ele que oferece o instrumento de me conectar do Aie, do plano físico, para o Orum, o plano astral. O Bará que propicia a comunicação. É o amálgama, né? Aquela massa que pode me dar condições de eu trazer quem? Orixá Ogum. Ele que vai me dar a oportunidade de plantar o axé de Ogum. Sem o axé do Bará não tem como plantar o Orixá Ogum. Sem o axé do Bará eu não tenho como plantar o axé de Xangô, de Yansan, de Odé, de Otim, de Obá, de Ossanha, de Chapanã, de Oxum, de Iemanjá, de Oxá. Eu preciso necessariamente, é pré-requisito o axé do Bará. É o primeiro. É o movimento, é aquele que me dá condições para que eu tenha todo o Orumalé. Então é de fundamental importância esse orixá.
ele pode ser, assim, reservado, mas é uma reserva concentrada, necessária. Então, é ele que, quando eu vou jogar os búzios, vai soprar, vai dizer, ó, isto, é aquilo. É de responsabilidade dele. Ele está vendo. O Bará é aquele que vê tudo. Quem lembra, nós já falamos, nós vamos voltar a este tema, é muito importante. Um filme muito badalado que aconteceu aqui no Brasil, que retrata a figura do Exu, que era do capoeirista Besouro, né? Que ele era filho de Ogum, e ele tinha o grupo de capoeira deles, e um chutou um ebó de Exu, desrespeitou o Exu, e o Exu aparece para ele. Ali mostra o poder, a força, a onipresença desse orixá, que tudo vê e que tudo ouve. Por isso que a gente faz a analogia, os olhos e ouvidos de Olorum. Inclusive, uma das preces que foi feita num CD de Umbanda diz, é os olhos e ouvidos de Olorum. Não podemos esconder nada do Bará. Bará é o que acha aquilo que tu perde, mas aquilo que esconde que tu não tem que achar. É ele. Então é esse que pode nos proporcionar coisas muito boas ou pode nos cegar para não ver as coisas muito boas e nos tirar do caminho. Porque muitas vezes tirar do caminho é colocar no caminho. Porque temos que acordar para algumas coisas. Então trata-se de uma entidade que eu tenho, assim, olha, uma veneração, e a minha esposa Tânia Regina Dima já sabe disso. É histórico essa veneração que eu tenho pelo Bará, por tudo que ele representa e o que ele pode oferecer. E às vezes nós não sabemos nos dirigir a ele, às vezes nós não sabemos nos comunicar com ele. E não é porque ele não queira se comunicar conosco, nós temos que saber chegar até ele. Sabendo chegar até o Bará, nós temos caminho. Temos caminho. Não vai ter caminho fechado. Porque tu tem caminho do Bará, tu vai ter com todos os outros orixás. Esse é o segredo. Se tu tem caminho com o Bará, tu vai ter com todos os outros orixás. Agora não adianta tu querer ter com os outros orixás se tu não estiver bem com o Bará. Aí vai ter uma chave que vai trancar esta porta. E não adianta. Então aquela ideia do candomblé, que as pessoas falam literalmente, que ele estraga, o Exu estraga a festa, se não... Não é isso. É que tu não vai ter o axé dele presente se tu não fizer, se não começar por ele. Aí como tu vai trazer o outro axé? Tu traz um contra-axé. E o sincretismo, o Bará, quando se fala de Santo Antônio, Fernando de Bulhões, que é o nome de Santo Antônio, que depois ele adota esse nome, e até eu pedi para o Diego a data, que era em Portugal, 1191, que ele era um cavaleiro, um homem que tinha sangue nas suas mãos, um cavaleiro extremamente corajoso, voltado aos seus princípios, aos seus ideais, como um homem das armas, mas ele se rende, ele se converte e se torna Antônio, com o tempo, Santo Antônio. Aquele que tinha o dom da bilocação e uma oratória de uma capacidade inigualável. Um homem que, quando pregava, atraía as multidões, hipnotizava pelo seu dom. E um homem que caminhava muito, a exaustão, inclusive, muitas vezes ficando subnutrido pela falta de alimentação e pelo excesso de dedicação a uma proposta fraterna de atender as pessoas mais necessitadas. A relação que se faz de uma forma muito sábia de Santo Antônio com o Bará é por causa da caridade. Quer dizer, ele vai às comunidades mais carentes, se coloca à disposição e leva o alimento do espírito e também o alimento da carne. E um santo que não teria outro para se aproximar tanto do Bará por essas qualidades. Se comunicava, mas não parado no seu púlpito. Ele saía ao encontro das comunidades para levar um lenitivo, levar uma palavra que pudesse trazer benefícios e esperança para as pessoas. E não tem orixá melhor para nos dar esperança do que o Bará. Porque é através dele que eu vou solicitar socorro
E dependendo do axé que eu preciso, é ele que vai acionar os outros arcanos, né, os outros orixás, para que me ofereça o que eu preciso. É o começo de tudo. Concorda, Hipácio? Plenamente, Pai Saul. Não tem como discordar, né? Tudo que o senhor falou aí é a mais absoluta verdade, né? Acho até que Santo Antônio era filho de Bará, né? Haja vista que o africanismo é bem mais antigo que o cristianismo, né? Inclusive, a Hipácio traz algo importante. Há discussões, inclusive, se o Marcos ler no Norton Correia, no Reginaldo Prandi. Norton Correia é outro sociólogo. Reginaldo Prandi fala em 6.000 anos, mas há quem diga que a tradição africanista ela remonta a 11.000 anos, né, pela oralidade, pela questão da oralidade. 11.000 anos. O cristianismo, nós temos que 2.000 anos, pouco mais. Mas então veja a antiguidade dessa questão do fundamento da tradição africana. Os caras sabem muito, né? E falam que as tradições orais, elas não têm muito significado, algumas pessoas desabonam, mas nós já perguntamos aqui, o que Jesus deixou escrito, não é? Nada. Na verdade, também é uma tradição oral. Você vai ver, ele não escreveu nada. Mas a tradição africana, ela é de memória. A importância da oralidade é essa. Nós já falamos que quando tu memoriza e tu reproduz através da fala e não da leitura, tu aciona novamente a ancestralidade. E aí tu faz o axé como se tivesse feito na primeira vez lá em África. Isso que é bonito. Então essa tradição, ela é belíssima, ela envolve demais. E não tem como esgotar o assunto sobre um determinado orixá, muito menos esgotar sobre o Bará. Muito menos esgotar, falar sobre o Bará exaustão, nós ficaríamos aqui dias e dias e não esgotaríamos. Mesmo que quiséssemos escrever obras e obras sobre esse Exu, sobre esse orixá, que é o considerado Exu em África, é impossível. Nós já falamos, por exemplo, só para mim terminar minha participação nesse primeiro momento, que em certas regiões da África, nós tínhamos, por exemplo, em Oió, Xangô, em Ançã, tem algumas regiões ali, micro-regiões também ligadas ao Oiá, que tinham algum. No Jejo, algum Chapanã, Ijexá, Oxum, Igbo, Iemanjá e tal. Bom, mas é interessante, em Ijexá, por exemplo, não se conhecia Ogum, não se conhecia Chapanã. Foi na aproximação que se houve a migração desses orixás para essas regiões. Mas em todas, sem exceção, existia a presença de Bará, Exu. Em todas. Então isso significa o quê? Que eles sabiam que sem esse orixá, impossível cultuar qualquer outro orixá que fosse do clã, da cidade, do estado ou até mesmo do país. Porque existiam orixás que eram só do clã, outros da cidade, mais regionais, e outros estaduais e do país todo, né, da nação toda. E o Bará estava sempre presente em qualquer que fosse a tribo, o clã, a nação, independente de nome, Ijexá, Queto, Oió, Cabinda, Exu estava sempre presente. Então, isso mostra a grandeza e como ele é universal. Só uma observação sobre a oralidade, Pai Saul. Eu participo de um grupo de estudos e estávamos falando sobre formas de pensamento, né? Pensamos com palavras e pensamos com imagens. Sempre que pensamos com imagens, plasmamos, né, o nosso pensamento, tornamos real com mais facilidade do que quando pensamos com palavras. E quando refletimos ou repetimos uma história oralmente, temos uma imagem mental dessa história, que não nos veio através de nenhuma palavra escrita, né? Então, ao repetir oralmente uma história, a gente já traz ela como verdadeira pela imagem mental criada, né? Com mais facilidade do que a imagem, do que a palavra fazendo parte do pensamento.
Acho que é interessante. Agora eu fiquei pensando, né, tu falou, eu já fui pensar. Quando eu penso numa palavra, que vou pensar alto agora, né? Será que eu descolo da imagem? Pensar, tu que está fazendo esse grupo de estudo, se eu penso uma palavra, eu descolo da imagem, porque uma palavra me remete a uma imagem ou não? Mas existem imagens que são modelos mentais, né? Essas imagens, elas vêm antes. Algumas imagens vêm antes do que a palavra. São modelos mesmo que a gente tem mental, de pensar. Esse grupo de estudo é um grupo de estudo que trata da oralidade? Não, é um grupo que eu participo de autoconhecimento. E aí a gente tem temas onde a gente estuda todo mês e uma tarde por mês a gente se encontra, né? E estamos seguindo nessa questão de modelos mentais, né? E do porquê que se fala tanto, né? Pensamento positivo, por que para uns dá certo e para outros não dá? Porque o pensamento positivo, na verdade, ele tem que ser direcionado na imagem, né? Não no pensamento palavra. Porque a gente pensa assim, a gente conversa muito mentalmente, né? E tem momentos em que essa fala some do pensamento e a gente abstrai, que é o que a gente se aproxima na meditação, né? A fala some, o barulho some e a imagem fica, né? Então, essa imagem, esse modelo de imagem, ele é mais eficaz. Muito bem, isso que vos fala é Saúde Ogum, estou aqui muito bem acompanhado, estou com o operador de som aqui hoje, que faz parte do programa Voz da Umbanda, Diego do Baralodê, Marcos Luciano de Oxalá, Hipácio de Bará, Tânia de Obá, a presença da Ialorixá Tânia Regina de Iemanjá, que eles dizem Iomonjá, Ana de Otim, Ezequiel de Ogum, e tem mais uma plateia aí que a gente não quis deixar entrar, porque nós não temos espaço, estão querendo, nós temos que permitir aos poucos, mas vão entrar. Nós estamos com o programa Voz da Umbanda. Eu vou pedir já que nós temos que homenagear o Bará, nós temos que... E para homenagear o Bará, vamos fazer aqui então em conjunto, eu acho que os colegas aqui vão concordar, homenagear o Ilê do pai João de Bará Gelu, vamos oferecer uma reza para ele de Bará, pedir para o Diego de Bará, que coloque uma reza de Bará então, e depois um ponto de Exu, para dar uma folga. O Marcos Luciano está me pedindo a palavra, mas vamos esperar um pouquinho e vamos ouvir os pontos, depois retornaremos. Você fique aí conosco, o programa hoje é imperdível. Já voltamos. Exu Modibá, o Exu Bara, Lode Exu Bara, Lanã Exu Bara, Adag Exu Bara, Exu Olode, Exu Obara Lanã, Onibara Olode, Exu Obara Lanã, Onibara Olode, Exu Obara Lanã, Exu Modibá, o Exu Bara, Lode Exu Bara, Lanã Exu Bara, Adag Exu Bara, Exu Olode, Exu Obara Lanã. Ele é o Amashire Onibara, Exu Abanadá, ele é o Amashire Onibara, Exu Abanadá. Ele é o Amashire Onibara, Exu Abanadá, ele é o Amashire Onibara, Exu Abanadá. Ele é o Amashire Onibara, Exu Abanadá, ele é o Amashire Onibara, Exu Abanadá. Ele é o Amashire Onibara, Exu Abanadá, ele é o Amashire Onibara, Exu Abanadá. Para de mi sheshemire, para de mi sheshemire, para de mi sheshemire, para de mi sheshemire, para de mi sheshemi, para de mi sheshemire, para chujalana fua, para chujalana fomalé, para chujalana fua, para chujalana fomalé, para chujalana fua, para chujalana fomalé, que para chuberim, chuberim, chuberim ladã, que para chuberim, chuberim, chuberim ladã, lá não é chuberim, chuberim, chuberim ladã, lá não é chuberim, chuberim, chuberim ladã, um adag chudei, chudei, chudei ladã, um adag chudei, chudei, chudei ladã, um adag chudei, chudei, chudei ladã, um adag chudei,
cheia iluminou na coroa de Oxalá, vem chegando em madrugada o seu sete corimá, vem chegando em madrugada o seu sete corimá. Cheia iluminou na coroa de Oxalá, vem chegando em madrugada o seu sete corimá, vem chegando em madrugada o seu sete corimá. Estamos de volta, programa Voz da Umbanda, hoje falando mais sobre Bará, esse maravilhoso orixá que é o início de tudo. Se fôssemos aqui discorrer sobre o Gênesis, não poderíamos também deixar de reconhecer a importância já aí do orixá Bará, Bará Exu. Em off aqui, o Hipácio estava comentando sobre o Leba, tão
propalado aqui no Rio Grande do Sul, é importante também dizer para os nossos internautas, aqueles que gostam do Leba, que na verdade Elegbara é a origem do Leba, né? Elegbara quer dizer senhor, é rei, senhor absoluto do poder. Em África, Elegbara era o guardião das comunidades. Se tinha, por exemplo, uma cidade onde se cultuava o orixá Ogum, independente da sua qualidade, mas nós estamos falando do orixá enquanto de uma força cósmica, haveria sempre a necessidade de sentar-se o Elegbara nas comunidades onde tinha Ogum. Ele era aquele que cuidava as fronteiras, o que permitia adentrar naquele espaço ou não. As forças, pessoas que vinham doentes, mal intencionadas, era ele que filtrava. Então Elegbara tem a sua origem em África, na África Negra, chega no Brasil e no Rio Grande do Sul acontece um fenômeno muito interessante, porque do Elegbara surge o Lodê, porque eles se equiparam, né? São nomenclaturas diferentes, mas a função é a mesma. Aí algumas pessoas, algumas nações, em vez de cultuar o Lodê, cultuam o Leba. E a diferença é que algumas nações colocam o Leba no fundo do terreno, enquanto que o Lodê sempre é sentado na frente. Ter os dois, em tese, né, não quero de forma alguma discordar de fundamentos com os que praticam desta forma, mas eu sempre aprendi que não tem necessidade de ter os dois, porque tu está colocando a mesma função para dois cuidarem, não precisa. Porque o Lodê substitui a necessidade de um Leba. Ele faz essa função muito bem, porque o pátio fica de responsabilidade do Lodê. Mas aqueles que têm o Leba, geralmente eles sentam ao fundo do terreno, do Ilê, e colocam muitas vezes uma timboá, uma iansã, sentar junto e tudo mais. Mas se trata, na verdade, de qualidades diferentes do mesmo orixá. E o Elegbara é o princípio masculino, é o princípio da masculinidade. Por isso ele era representado em África como um falo, porque é a potência, é a capacidade da energia, é o suprassumo da energia masculina. O falo, que é representado em África, mostra a fertilidade, a capacidade de procriar, de fortalecer, de dar vigor, né? Então é um orixá que tem uma história relacionada à procriação, vem da África Negra, chega no Brasil, no Rio Grande do Sul se desdobra em Lodê e Leba, mas se trata exatamente do mesmo orixá, com nomes diferentes, né, como Leba reduzido de Elegbara, e Lodê da mesma raiz, porém o assentamento diferente. Nós sentamos, por exemplo, no Jejexá na frente da casa, exatamente para cuidar da entrada, enquanto que o Leba muitas vezes é sentado ao fundo do terreno. Não que seja a regra, mas eu já vi várias casas onde o Leba é sentado ao fundo. E a necessidade de ter os dois, não vejo. Não vejo, porque quando tu tem um, supre a necessidade do outro. Ele satisfaz, ele consegue contribuir. São estilos talvez um pouco diferentes, mas com a mesma função, né? Então o Bará Lodê que cuida do pátio, o Leba faz a mesma coisa, não tem outra função para isso. Dizem que trabalhar com a energia do Leba se associa muito mais à calunga, tem um aspecto muito mais ligado à calunga pequena, né? As coisas do cemitério são mais pesadas. Me parece que tanto um como o outro tem essa densidade, inclusive por características de qualidade. Bará Gelu é aquele bará que alguns associam até com mais jovem na qualidade, se fôssemos materializar essa energia, de um bará mais jovem, mais dócil, por isso ligado ao povo de praia, ao povo dos orixás do mel. Enquanto que o Lanã e o Adag são orixás mais apimentados, são de qualidade de bará, mas não são tão dóceis assim como o Agelu. E o menos dócil de todos, aí sim, é o Lodê e o Leba.
eles já são uma qualidade, são mais turrão, cara de poucos amigos, mas não quer dizer que tenham alguma relação com maldade ou que não tenham vínculos, que não consigam formar vínculos. Não, claro que sim, formam vínculos, mas não com a mesma facilidade que o Agelu, que o Adag, até o próprio Lanã. Não tem a mesma doçura, nem poderia ter. Mas todos são Bará. Todos são da mesma raiz, todos têm a mesma coisa falar de Ogum Unira, Ogum Andiolá, o Lobedé. É Ogum, Avagã, todos são Ogum. O Ogum Avagã é mais turrão que os outros Oguns, mas é Ogum, igual. Então, quando se fala de Bará, nós estamos falando de todos saindo da mesma origem. Mas o Leba, ele se materializa na sua forma de atuar no plano físico e ligado ao plano astral, quando botamos num Ilê, de uma forma mais densa, mais pesada, por isso que ele tem que ficar fora do templo. Enquanto que dentro do templo ele é mais aplacado às outras qualidades de Bará. Por isso ele tem uma tradição tão forte e é tão temido aqui no Rio Grande do Sul. Quando se fala em Leba, nossa, o Leba e tal. Mas olha, quem tem Lodê não deixa de ter um Leba. Quem tem um Leba não deixa de ter um Lodê. São características um pouco diferentes, mas a função é a mesma e do mesmo orixá em essência. Então não vejo grande diferença entre um e outro, não, Pássio. E o fato de se dar a cabeça de um orixá para esse Leba, Papai Saul? Pois é, eu não conheço ninguém que tenha Leba na cabeça, exatamente por algumas restrições. Já de Lodê, sim. Lodê é mais comum. Não é tão comum como o Agelu, como o Lanã, como o Adag, mas se dá. E do Leba me parece que não é permitido, se faz uma troca. Se coloca, aí se coloca outro Bará, ou até mesmo se aproxima de Ogum. Mas dentro do Jejexá, como nós cultuamos o Lodê, nós entregamos a cabeça assim, para aqueles que são filhos de Lodê. Não optamos por aplacar colocando uma outra qualidade de Bará, deixamos o Lodê. Mas dizem que Leba, em algumas nações, não se permite entregar, porque é uma energia tão densa, tão original, porque é a matriz da masculinidade. Por isso representa é o suprassumo da masculinidade. E por isso que algumas interpretações de alguns babalorixás, que de uma forma até literal e um pouco, eu diria assim, obtusa, eles colocam que mulher não pode lidar com Bará Lodê nem com Leba. Não é que porque ele não gosta de mulher, aí fica uma conotação assim meio, né, parece colocando sob o aspecto sexual, genital, não tem nada a ver. É que a energia é tão masculina que pode dar alguma consequência, um choque energético com a energia feminina. Essa é a razão, sobretudo quando está ainda no ciclo menstrual, que a mulher está naquele período de purificação, tá menstruando, há toda uma reação hormonal, a mulher muda de humor, tem um monte de reações físicas e psicológicas. Então essas oscilações não, de alguma forma, não fazem bem para o axé relacionado ao Lodê ou ao Leba. Mas não é porque ele tem ojeriza a mulher, que ele não pode ver mulher. Inclusive, eu acho um absurdo uma mulher se fantasiar de homem para enganá-lo, como alguns lugares dizem que fazem isso. Ele não é uma entidade dessa envergadura, não é otário, nem tão ingênuo para não saber distinguir uma mulher se disfarçar, então que dirá um obsessor, vai ser enganado facilmente. Então não é por aí, é que a energia dele é tão masculina, é a originalidade da masculinidade na Terra. Assim como Oxum, e aí nós poderíamos depois entrar na questão da presença feminina, e eu sempre pergunto isso e eu não tive resposta ainda, Hipácio, tu que é do Bará, se existe uma polaridade, e essa polaridade começa com Exu, como sendo o suprassumo da masculinidade, representada pelo falo, que é a procriação, é o falo ereto, a capacidade de procriar, de produzir. Qual é que seria o suprassumo da feminilidade na origem da mulher? Nós temos a masculina. Bom, alguns, por força de expressão, colocam Oxum. Eu acho que não. Eu acho que aí entra o Bombogira, entra a tradição da mulher que nós vamos encontrar nas outras culturas como Lilith. Como a primeira manifestação, antes de Eva,
da presença feminina, do suprassumo feminino, mas são da mesma balança, são dois pratos da mesma balança. Um, o Elegbara, o rei, o senhor absoluto da força, do poder. Qual o poder? O poder da masculinidade, da presença do hormônio masculino, da ereção, do falo, da força. Quando diz assim, uma mulher fálica, o que nós queremos dizer na linguagem psicanalítica como uma mulher fálica? Uma mulher com características masculinas, castradora, que impõe limites, mandona. Né? Essas são características de mulheres fálicas. Lilith, no meu entender, é a manifestação primeira da feminilidade, do suprassumo da mulher, da essência feminina. Então, o homem querer mexer com essa energia não é uma coisa fácil. Imagina uma mulher querer mexer com uma energia primeva, né, do suprassumo da masculinidade. Tipo de assunto que o Marcos adora, né? O Marcos, quando entra nesse assunto, ele gosta porque ele tem as teses dele, o Marcos Luciano Achar. Mas eu não sei se eu me explico. Então são duas polaridades diferentes, só que nós não podemos colocar o Oxum nesse... Porque seria... Claro que o Oxum é feminina, é dócil, mas essa feminilidade feminina primeira que eu atribuo e que aparece como Lilith, e na astrologia como Lua Negra e tudo mais, ela tem é tão picante como Leba. É tão poderosa como Leba. E aí, quando nós vamos estudar o fenômeno Pombagira, de uma forma muito esotérica, a gente vai entender exatamente onde é que está esse poder. Que ele existe. Porque o poder não pode ser dado só ao homem e não reconhecer na mulher. São dois poderes. E que existem e revelados. Então, o Leba, o Bará, é o início da força masculina. Tanto é que eu já disse isso e algumas pessoas ficam horrorizadas, mas isso eu li e foi por um baba nigeriano, que a manifestação de Ogum seria uma manifestação não distante do Bará na sua manifestação mais agressiva. Por isso tão próximo do Bará. Isso em África. É um outro orixá? Até é, mas ele traz muito do Bará consigo também. Porque em algumas regiões da África o falo também o Ogum é representado com o falo ereto. São dois orixás ligados diretamente a essa energia telúrica, forte, só que nós temos que lembrar que o Ogum é telúrico, o Bará é telúrico, mas o Bará também é do fogo e o Ogum é do fogo. Eles têm muito em comum. E é telúrico porque a terra, o ferro está dentro da terra, né? Então, e o fogo também. Então os dois têm em comum isso. E na parte feminina, nós teríamos que estudar mais, e essa aparece na força da Pombagira, essa origem da feminilidade. Aonde ela está? No Gênesis. Aonde vem a força? Nós já interpretamos e conseguimos identificar a masculina. E a feminina em África, onde é que fica? Essa questão da Lilith, Pai Saul, poucos conhecem ou ouviram falar, né? E geralmente a gente ouve falar como uma expressão do mal, né? Do demônio mesmo, pelo menos assim que eu aprendi, que Lilith seria como uma Eva maldita, algo assim, né, anterior a ela. Mas essa tua colocação agora me deixou com um monte de questionamentos, certamente vou ler um pouquinho, porque Oxum, ela representa muito mais o amor nosso humano do que propriamente uma energia feminina, eu acho. Ela está muito ligada ao aconchego, ao regaço, né, ao abraço de acolhimento. De verdade, eu concordo que ela não deve representar essa energia de geração de vida, de explosão de vida, né, primordial do que se equipare a Oxum. Como matriarca, como mãe, nós temos na ancestralidade a grande mãe Iemanjá, a mãe de todas as cabeças e tal. Oxum, o suprassumo do amor, e esse amor se expressa o amor materno também, o amor incondicional, o amor de mãe, no papel de mãe. Mas o amor, mas o papel libidinal, da libido, do êxtase, né, da excitação que a mulher tem e que o homem tem. A origem, me parece, que do homem vem através de Elegbara, dessa coisa mais maliciosa, mais sedutora, mais forte, representada pelo falo. E na mulher, me parece que antecede o orixá, o Oxum, que ela não expressa isso de uma forma pela libido, mas pelo amor, como tu colocaste muito bem. E Lilith se manifesta exatamente por essa força libidinal feminina.
que é um poder. Vamos considerar o poder da mulher, o poder de sedução da mulher, ele é uma luta desigual. O Pássio não concorda, mas eu... Não seria louco de discordar, né? Pai Saul, é indiscutível, né? É indiscutível o poder feminino, né? Eu sempre até sou muito questionador. Eu sempre coloco em xeque todas as informações que eu recebo, né? E eu sempre disse que a verdade, a vida, a natureza, a existência, tudo é feminino, né? A gente se acostumou a receber informação, educação de que o Criador, o Deus... Não, e se essa força que já é no feminino, né? E ela for realmente feminina, na sua essência, né? A natureza, a vida, né? Então, é indiscutível o poder da mulher. Com relação a... O senhor falava aí de Alec Bara e essa questão de mulher lidar ou não com o Lodê e tal. Existe uma informação, talvez distorcida, né? De que a mulher, quando está no ciclo menstrual, ela não pode adentrar o salão ou lidar com qualquer energia dos orixás, porque ela está impura. Na verdade, ela está empoderada, né? E o que se evita, nesse caso, é o choque dessas energias, né? Sem dúvida, até porque, como o ritual requer um momento de muita entrega e equilíbrio, não pode exigir nesse momento da mulher que ela está com seus hormônios todos alterados e no momento que as toxinas estão saindo do seu corpo através da menstruação, que ela faça um encontro com o sagrado desta maneira. Então se espera que ela fique realmente em condições, estando bem imantada por esse axé, e possa realizar seus trabalhos. Até porque eu acho que, não sei, aí a Tânia poderia responder, a mulher fica mais indisposta, se altera totalmente nesse momento, não, Tânia? Sempre é polêmico esse tema, Pai Saul. Existem agora estudos, né, que mostram que a mulher é extremamente criativa, muito mais nesse período, muito mais intuitiva. Então essa sensibilidade, né, propiciada por hormônios ou por outras questões que estão além, né, do nosso entendimento mais físico, é claro que alteram sim a percepção da mulher dos fatos do dia a dia nesse momento, né? Mas algumas têm uma predisposição, uma irritação, mas eu acho que isso está fugindo um pouco ao controle do normal, está se supervalorizando isso, a indústria farmacêutica também, isso é um período, né, de mais atenção pela sensibilidade da mulher, sim. Tem a questão física, né, da troca hormonal, de predominância de hormônios, né, que é cíclico. Cólicas algumas têm, alguns momentos, né, isso faz parte a gente, mulher, acostuma com algumas coisinhas, né, mas nada tão significativo que torne a mulher tão perigosa nesse período como se falam, né, atribuindo até, claro que tem casos patológicos, deve ter, né, mas é um período muito rico e de muita sensibilidade, que as mulheres devem aproveitar muito esse período para aprendizado e para execução de tarefas, né? Especialmente ligadas à criatividade. Agora, o Ipasso trouxe algo muito interessante dessa questão do poder feminino. É tão forte, tão gritante esse poder feminino, que os héteros, homens, né, são extremamente submissos a essa força, esse poder, se submetem, são envolvidos, arrastados, e aqueles que não são héteros querem ser feminino. Então, veja o poder que tem a mulher, né? Essa qualidade que surge, né, com a vida, na criação do nosso mundo, essa polaridade tão forte, tão presente e que causa uma reação que não tem, ela é inexorável, assim, ela é inefável, ela é muito, muito além do que podemos compreender. Ela tem uma força que se materializa no físico. Isso é inquestionável. Eu acho que essa tua fala, Pai Saúde, que
o hétero, né, se sujeita, se submete, e o homossexual quer esse poder pelo desequilíbrio, né? Na verdade, os dois poderes, né, masculino e feminino, são de igual importância. Só que a nossa sociedade, ela é patriarcal. E isso causou um desequilíbrio e essa busca pelo feminino de uma forma mais acentuada. Mas eu acho que a gente deve caminhar para o equilíbrio, sim. Claro, eu me refiro, aqui eu citei alguns exemplos, mas eu começaria com a relação da criança com a mãe, né? Como a mãe é estruturante na vida de um ser. E claro, quando fala assim mãe, nós estamos falando de uma instância, porque o homem pode fazer esse papel também, mas eu não sei se consegue na plenitude. Porque a mãe, ela tem aquilo que o Winnicott dizia, o seio bom. Quando a mãe oferece o seio bom, quer dizer, a mãe que, além de de amamentar bem a criança, de uma forma, torná-la saudável, no aspecto fisiológico, biológico, ela dá o leite morno para a criança, oferecendo vida, mas junto a esse leite morno está o afeto, o amor que ela propicia, a segurança do mamar. Por isso que as pessoas dizem, está nervoso, dá um leite quente, porque nos remete inconscientemente ao leite materno, ao leite da mãe. Então, o fato de ser mãe tem um significado muito importante enquanto fator estruturante da psique do ser que vai se desenvolver. O pai, e até por essa situação que tu colocas muito bem, Tânia, de uma sociedade patriarca, o pai ele é castrador, ele é aquele que impõe limites, e ele surge depois de um tempo na vida da criança. A criança identifica o pai depois de um determinado momento, porque até então ele é invasor. A relação da criança com a mãe é uma relação muito simbiótica de posse. E a criança, no primeiro momento, ela percebe a mãe como uma extensão sua. Isso é muito interessante. Ela não consegue fragmentar a mãe de si. Ele olha para a mãe, ele sente o cheiro da mãe, ele sabe das reações da mãe, porque esteve no útero. E ele identifica depois do nascimento, e é a mãe que vai estruturar a psique dele. Então, o papel da mãe na vida de uma criança, Freud sempre diz assim, me diga como foi tua mãe, eu direi como é que vai ser teu futuro. Que cidadão tu vai ser, ou cidadã tu vai ser, pela relação com a mãe. E para o homem, e aí eu falo como homem, como a mãe tem um significado muito importante para o homem. Se nós pegarmos grandes vultos da história, e já foi feito algumas pesquisas sobre isso, que a maioria tinha uma mãe forte. Não um pai forte, uma mãe forte. Porque o pai forte inibia, a mãe forte estimulava o crescimento. Historicamente falando, né? Se pegar, por exemplo, vou citar aleatoriamente, a relação de Alexandre o Grande era com a sua mãe. Se pegarmos Napoleão Bonaparte, a relação era muito mais com a mãe. Então, o simbolismo da mãe na desenvoltura de um homem forte. Aquela história que as mulheres não gostam disso, que por trás de um grande homem existe uma mulher. Não é por trás, ao lado. A verdade é essa, ao lado de um grande homem sempre existe uma mulher. Assim como por lado de uma grande mulher tem que ter outra mulher, que é a mãe. Historicamente, já ouvimos falar muito isso. Mas vamos permitir o Marcos, está ansioso para falar, Marcos, que ele gosta muito. Agora, vindo para uma questão mais real e menos filosófica, eu até consigo, talvez, participar um pouco. Mas, né, se falando essa questão que a sociedade ela é patriarcal, realmente ela é. Mas a estrutura da família está baseada na mulher, né? Quantas famílias nós temos hoje no Brasil, né, que é a mãe e os seus filhos, e ela conduz isso, né, com algumas dificuldades ou não, mas ela conduz isso. Agora, você não vê, né, é raro você ver lá um pai, né, criando lá seus 2 ou 3 ou seu um filho, né? Então, a estrutura familiar está baseada muito na presença feminina, né? A mulher assume o papel de pai com uma rapidez maior, né? Agora, o pai assumir o papel de mãe é muito mais complicado, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E as grandes batalhas do mundo, né, sempre envolveram mulheres, né? Por trás ou ao lado, né? Mas esse poder feminino está aí, acho que o Espaço falou, né? A gente fala da vida, né?
é o planeta Terra, mas é a Terra, né? É a natureza. Né? E talvez essa visão machista nos faça enxergar Deus, né, como homem velhinho de barba branca, mas quem sabe, né? Não é ele uma linda mulher. E a mulher, na verdade, ela nutre o filho, enfim, nutre a humanidade, enfim, dos seus principais elementos, né? Que é a proteção, que a mãe gera o filho, né? Ele está no ventre, ele está sendo protegido, abrigado, acolhido, e alimento, que é o leite materno, e também do carinho, da atenção, dos ensinamentos. Ela nutre perfeitamente um filho. Né? Eu só queria falar uma coisa, voltando para o Marcos um pouquinho, que é verdade, a nossa sociedade está estruturada já bastante, né? Pela manutenção das famílias só pela mãe. E a mulher tem plenas condições, mas quando a gente pensa ainda na sociedade, né, patriarcal, a gente vê ainda a questão do julgamento sobre essa mulher sozinha muito pesado, né? Se o filho está ok, é mérito do pai, mesmo que o pai longe, né? Mas se o filho deu algum problema, a culpa é da mãe. Então a gente vê muito, essa cobrança ainda não está. Existem, né? A caminhada ela não é serena, paralela, né? As mulheres estão, sim, no controle de suas vidas, de suas famílias, mas a sociedade ainda tem um outro olhar, não está ainda coerente com o que está acontecendo. Eu vou fazer um comentário talvez um pouco machista, mas independente disso, é uma visão que eu tenho. Hoje se fala muito, né, na educação das crianças, né? E se nós voltarmos aqui na nossa geração, né, quando nós éramos crianças, nossas mães estavam em casa, ou raras, né, na época já trabalhavam. Né? E hoje se percebe muita diferença da educação da nossa época, né, que nós tivemos a oportunidade de sermos educados pelas nossas mães, e uma criança que muitas vezes hoje é educada, né, pela sua mãe em casa, e uma criança que muitas vezes é educada na escolinha. Né? Então, a estrutura da sociedade está muito na presença da mulher. E à medida que a mulher foi para o mercado de trabalho, eu não estou aqui dizendo que não deva ir, né, mas que por alguns motivos sociais e econômicos, ela avançou no mercado de trabalho, ela até pode, por questões de qualidade, tentar dar esse amparo familiar, né, mas ela não tem mais todo o tempo que ela tinha anteriormente com o filho. E isso eu vejo, né, como um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje. Né? Não que a mulher não deva trabalhar, não que a mulher não deva ter seu espaço, sim, deve, né? Mas isso, na minha visão, né, bem particular, também ela criou uma lacuna, né, que a educação dos filhos deixou de ser uma responsabilidade da mãe e que tinha um valor muito grande, né, e passou a ser da escola, da creche, ou sei lá, da vizinha que cuida do seu filho. Então, eu percebo isso hoje um problema social muito grande, muito grande. Essa lacuna talvez ela devesse ou deveria estar sendo preenchida pelo pai também, não pela creche. Eu acho que há uma outra leitura, né? Na verdade, a mãe, ela está se afastando do núcleo família, mas ela está, ao mesmo tempo, delegando essa função para uma outra mulher, que é uma mãe coletiva, né? E, geralmente, a escolinha ela é conduzida por mulheres, né? Isso nos remete a uma outra visão de mundo, né, pai africana, em que a comunidade, todas as mulheres são mães de todos os filhos. E elas dão conta de criar os filhos das outras, não necessariamente filhos carnais. Efetivamente, nas escolinhas elas criam, né? Porque você tem, sei lá, normalmente é uma menina, às vezes, né? Sei lá, menino no sentido de, sei lá, 17, 18, 19, 20 anos, né? Cuidando lá de 14, 15, né? 20 crianças, né? Mas falta ali, eu acho, né? Mesmo que ela tenha essa questão de ser mulher, de estar cuidando das crianças, eu acho que falta, né? Eu acho que é uma visão, volto a dizer, é uma visão particular, bastante minha. Mas eu acho que falta hoje para os nossos filhos uma presença maior, a possibilidade de conviver mais com a mãe. Em África, a mãe ela não é avaliada só pela criação dos seus filhos, mas a capacidade exatamente de poder criar os filhos dos outros, suprir a necessidade muitas vezes de uma mãe
que está doente, e ela se fazer presente como auxiliadora naquele momento, como uma outra mãe, com o mesmo carinho, com o mesmo afeto. Isso a comunidade africana nos ensina assim, de uma forma magistral, e se reflete isso nos orixás, nas grandes iabás, né? O fato de Iemanjá ser a grande mãe, mãe de todas as cabeças, nos acolher, o amor incondicional da Oxum, e aí vai. Então realmente tens razão, Epáfras. Em África... Isso se repetiu, se reproduziu no Brasil com o fato das amas de leite, né? Das mães pretas, das mães negras que amamentavam os filhos dos senhores e das senhás. Verdade. Bem, eu recebi aqui do Alex, eu quero mandar aí eu vou deixar depois o Diego falar a promoção que o nosso querido Alex de Odé está oferecendo, um brinde, e ele pede que se faça uma pergunta sobre o Bará. Eu vou depois pedir para o Ipácio elaborar uma pergunta fácil para os nossos internautas responder, para ser sorteado um polimento, né? Depois tu fala, Diego. Nós vamos colocar mais uma curimba, agora de Bará e uma de Ogum. Lembrando, nós estamos no programa Voz da Umbanda, e gostei muito da fala do Marcos. Ele quer que volte a rainha do lar. Isso é muito bom. Então ficamos... Não é a volta da rainha do lar, muito pelo contrário. Mas eu acho que a figura materna, a possibilidade da criança conviver mais tempo com sua mãe, eu acho que isso hoje não me criem polêmicas com os feministas. Já tem com o pessoal aí que defende os animais, então já não precisa com as feministas. Ele está com saudade daquela história como é que é o avental todo sujo de ovo? Chinelo na mão? Diego, contigo agora. Anunciar os nossos patrocinadores, ver a promoção do Alex e depois... Bom, vamos ouvir e depois tu coloca. Exu Modibá, o Exu Bara, Lode Exu Bara, Lanã Exu Bara, Adag Exu Bara, Exu Olode, Exu Obara Lanã, Onibara Olode, Exu Obara Lanã, Onibara Olode, Exu Obara Lanã, Exu Modibá, o Exu Bara, Lode Exu Bara, Lanã Exu Bara, Adag Exu Bara, Exu Olode, Exu Obara Lanã. Ele é o Amashire Onibara, Exu Abanadá, 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 ele é o Amashire Onibara, Exu Abanadá. Para de mi sheshemire, para de mi sheshemire, para de mi sheshemire, para de mi sheshemire, para de mi sheshemi, para de mi sheshemire, para sujalana fua, para sujalana fomalé, para sujalana fua, para sujalana fomalé, para sujalana fua, para sujalana fomalé, que para chuberim, chuberi, chuberi lana, que para chuberim, chuberi, chuberi lana, lá não é chuberim, chuberi lana, lá não é chuberim, chuberi lana, adag chudei, chudei lana, adag chudei, chudei lana, adag chudei, chudei lana, adag chudei, chudei lana. Para no pau,
Oguma machibeué. Oguma beu mani farire. Ogonira luajo. Oguma beu mani farire. Ogonira luajo. Ogunira weshu. Ogunira weshu. Oguma beu mani farire. Ogonira luajo. Oguma beu mani farire. Ogonira luajo. Ogunira weshu. Ogunira weshu. Adaio pere, adaio pe ogun anire, ai ogun atawa, ogun anire, onira, ogun atawa, ogun anire. Adaio pe ogun anire, ai ogun atawa, ogun anire, onira, ogun atawa, ogun anire. Adaio pe ogun anire, ai ogun atawa, ogun anire. Onira, ogun matawa, ogun anire. Alairote, ogun anire. Onira, ogun matawa, ogun anire. Onira, ogun matawa, ogun anire. Ungalulu, ungalulu, ogun bobo, ogun talajone. Ogun bobo, ogun talajone. Onira bobo, ogun talajone. Meje para ogun meje anana boroku meje para ogun meje anana boroku meje para ogun meje ele wade jogun loro ogun wade jogun loro ala ogun onire kolma ele ogun onire kolma tai canhanha ogun talajó canhanha 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 ele ogun onire kolma ele ogun onire kolma ele ogun onire kolma ogun ajo maja querer. Ogun ajo querer. Onira ajo maja querer. Ogun ajo querer. Oyama jo kore jogun. Erumale, ama jo kore jogun. Erumale, oyama jo kore jogun. Erumale, ama jo kore jogun. Erumale. Ama jokore yogun erumale ama jokore yogun erumale sengole la ya pa jemi yogun ogun ma pa de magia ore sengole la ya pa de magia yogun ya pa de magia ore. Muito bem, estamos de volta com o programa A Voz da Umbanda. Vamos aos nossos apoiadores. Ervanária São Carlos, situada Rua Guia Lopes 673, o fone é o 543027-3729. Automecânica Medeiros, 543229-3693, situada Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer. Marques e Marques Andaimes, 549912-6607. Raquel Felipeto, distribuidor independente Herbalife, 549136-7914. Multimarca Estética Automotiva, Polimento e Espelhamento. E agora, então, em Passos, teremos o sorteio, o brinde, que o Alex gentilmente nos ofertou. E vamos seguir a sugestão dele, então, fazer uma pergunta referente a Bará. Aqueles que acertarem a resposta, então, concorrem ao sorteio de um polimento no seu veículo. Eu posso sugerir, né, Diego de Baralodê e Pai Saul e demais companheiros de mesa aqui. Como a gente no programa hoje fez uma homenagem à abertura, né, ao Xirê que a gente participou ontem, a gente poderia colocar como pergunta qual orixá
do babá da casa que nos acolheu ontem, né? Ok, então fica aí E a é pergunta. uma qualidade de Bará, né? Então fica aí a Pode pergunta. Quem acertar qual orixá, qual qualidade de Bará do batuque que teve na noite de sábado. E é claro, o reino de Ogum Onira desde 1983, situado na rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone é o 54-3222-8163. Pai Saul, se me permite, o senhor falava antes dessa quase unidade de Bará e Ogum, né? E eu gostaria que o senhor nos elucidasse, por exemplo, a relação de Bará Lodê com Ogum Avagã e Ogum Choroquê, que se vê naturalmente, evidentemente, nas casas, enfim, as imagens que representam essa divindade, que é metade orixá, metade Exu. Pois não. Bom, a relação de Ogum Avagã com Bará Lodê, tem um Itã que no livro que o Marcos tem, a Mitologia dos Orixás, escrito por Reginaldo Prandi, que ele coloca uma situação, vou falar mais ou menos, e depois eu vou tentar interpretar essa forma, como é colocada literalmente e simbolicamente, como que se deve entendê-la. Em que tinha um Bará, um Exu, que era extremamente arteiro, ele causava muitos incômodos às pessoas que transitavam próximo à casa dele, onde ele estava. Ele cuidava ali de um lugar, de um portão e tal, e as pessoas que falavam, ele mexia, ele causava danos, ele incomodava, ele fazia arte. Ele era extremamente arteiro, assim, né? Muito moleque. E não tinha forma de aplacar. E aí consultaram o Ifá e pediram para Urumilá o que poderia ser feito. Ele disse, olha, a única forma de resolver esse problema é colocar Ogum para contê-lo. Então Ogum assume o compromisso de orientar esse menino, auxiliando ele, como se fosse colocá-lo no brete. Mas simbolicamente, o que significa isso? Na verdade, como a energia do Bará é uma energia cósmica e tão ampla, e no caso do Lodê, ela ter que ser colocada fora do templo, teria que disciplinar essa energia para ela dar um sentido, como se fosse um vetor, numa determinada função, um determinado objetivo, para que essa usina fosse aproveitada de forma sadia para aqueles que dela iriam buscar auxílio. Então é Ogum que oferece a matriz para que essa energia seja canalizada. Então quando se fala de Bará Lodê e Ogum Avagã, como eu já vi absurdo dizer que é uma relação homossexual, que não tem nada a ver, é porque eles moram juntos. Não, são energias acopladas, porque é o Ogum que vai dar sentido, ele vai dar direção para a potência do Bará. É o Ogum que vai canalizar, vai servir de duto, né, para que essa energia do Bará seja bem aproveitada, para não ser desperdiçada. Então, por isso a necessidade de um Avagã. Então, não, Ogum Avagã está ali para prender o Bará Lodê. Não, não é nada disso. É simplesmente com o objetivo de oferecer uma direção para essa energia que ela é cósmica, ela é totalmente fragmentada. Mas a partir do momento que está com Ogum, ela se junta e dá uma direção. E se aproveita melhor essa potência. É como se fosse criar uma usina e distribuir a energia para vários lugares. Deve ter esse Itã aí no menino. Eu não me ocorre, tu lê. Por gentileza, pode ler para nós, Marcos. Bará aprende a trabalhar com Ogum. Bará era um menino muito esperto. Todo mundo tinha receio de suas artimanhas. Ele enganava todo mundo. Queria sempre tirar sua vantagem. Sua mãe sempre o repreendia. Eu amarrava no portão da casa, para ele não ir para a rua fazer a traquinagem. Bará ficava ali na porta, esperando alguém se aproximar, e então pedia seus favores. Fazia suas artes e ali se divertia. Só deixava passar quem lhe desse alguma coisa. Sua mãe então chamou Ogum e disse a ele para ficar junto com Bará
e dele tomar conta. Ogum era responsável e trabalhador. Ogum Avagã sempre ficou morando com Bará. Juntos, eles moraram na porta da casa e se dão bem. Bará continuou um menino danado, mas com Ogum aprendeu a trabalhar. Agora ele ainda se diverte com todos, mas para todos faz o seu trabalho. Todos procuram Bará para alguma coisa. Todo mundo precisa dos favores de Bará. É isso, e tu vê que ele fala em Avagã, e nós estamos falando de um sociólogo que estuda antropologia e fala do candomblé. Exatamente por isso, a palavra é essa, Hipácio. Ogum vem disciplinar a energia de Bará, no sentido, vamos dar uma direção para aproveitá-la ao máximo, porque ela é tão poderosa, tão forte, que precisava também de um orixá contundente para poder canalizar essa energia. Não sei se eu me explico. E aí Ogum faz isso, e aí essa parceria fica exatamente aonde? No portão, na entrada. Então, desautoriza aquelas outras falas que ridicularizam uma coisa tão profunda, tão séria, né? A questão do choroquê, que traduzindo quer dizer grito bravio, grito forte, né? É um grito, a palavra choroquê, homem de grito forte, bravio, é uma qualidade que alguns candomblés têm para Ogum, e na Umbanda se tem caboclos ligados ao choroquê. Ogum choroquê, se fôssemos fazer uma analogia de qualidade no batuque, seria Ogum Avagã. Porque ele vive com o Lodê, ele tem uma relação direta com o Exu. Então seria o Ogum Avagã o nosso Ogum choroquê. Não se cultua no batuque uma qualidade de Ogum choroquê, pelo menos das nações que eu conheço. No candomblé, sim. E outros não reconhecem tanto. Mas é uma qualidade de Ogum que fecharia muito, entraria como uma luva nessa qualidade de Ogum Avagã. Porque ele divide a energia dele, ele torna assim, híbrida, né, com a energia de Bará. Então o Ogum Avagã não deixa de ter influências na energia da presença do Bará, e o Bará não deixa de ter influência da energia de Ogum na sua manifestação, neste caso de Bará Lodê. Então Ogum Avagã, para mim, seria o Ogum choroquê. Outro questionamento que eu já ouvi, Pai Saul, com relação à sacralização, no momento dado, no ato de sacralizar. Quem come primeiro? É Bará ou é Ogum? Ogum é o Olobé, né? Oluobé, o senhor da faca, o senhor do corte. No momento que você cortou para Exu, cortou para Bará, o Axorô, o Ediá, correu no fio da faca, Ogum comeu. E aí? Sim, mas para ti, antes de tu ter a faca, temos que lembrar que tu tem que iniciar o ritual sempre com Bará, porque começa com a prece e a permissão do Bará. Então sempre tu vai começar com o Bará. A partir do momento que tu vai cortar, antes da faca pertencer a Ogum, dela ter sido forjada, porque ela foi forjada, elemento dele, tudo, é o Bará que dá a condição de ela pertencer a Ogum. Então começa com ele, sempre. Então tu faz em respeito, em reconhecimento, o corte para Lodê e depois tu passa para Ogum. Mas tu usa o instrumento de Ogum. Só que no candomblé dizem assim, a metade da faca de Ogum e a metade do obé de Ogum e a outra metade de Exu. Porque sem Exu não se faz nada. Então ele também está presente naquela faca. Porque aquele fogo que ajudou a forjar aquela faca, primeiro, antes de ser de Ogum, era de Exu. Porque é Exu que oferece fogo a Xangô e Ogum para forjar os outros materiais. Então, necessariamente, sempre Bará tem que ser o primeiro em tudo. Senão, não tem ritual. Tá ligado? Então, é muito claro, a gente está falando assim, né, grosso modo, mas é bem interessante essa relação energética, de energias entre os próprios orixás. E tu não vê essa parceria, né, Hipácio e colegas de rádio, tu não vê essa parceria tão contundente do Bará com outros orixás como com Ogum. E também, no aspecto feminino, a parceria tão forte que tem o Bará com Oxum, na questão do jogo, porque é Bará, é Exu, que convence Orumilai a dar o axé do jogo de búzios a Oxum, porque ele auxiliaria. Então essa relação também no jogo de Oxum com o Bará, ela é fundamental. Então ele é um orixá, dito uma vez pelo Baba King, em São Paulo,
que em todos os itãs em África, não estamos falando no Brasil, mas eles nunca, de todos os orixás, numa forma humanizada, nenhum quis levar vantagem. A maioria todos os orixás quiseram sempre levar vantagem, puxar a brasa para o seu assado. O único que não fez isso em nenhum itã é Exu. Ele sempre esteve a serviço para beneficiar os outros. Ele sempre se tornou um instrumento para auxiliar os seus irmãos. Ele é o mais benéfico. Tanto é que em África é assim, Exu, o benéfico. Essa é a tradução, Exu, o benéfico. Porque além de ele ser Exu, esfera, aquele que está em todo lugar, é o que te dá benefícios em tudo. Ele te dá prosperidade, ele te dá saúde, ele te dá nome, é ele que te dá nome, é ele que te oferece uma prole grande, porque nós estamos falando exatamente do falo, da procriação, da capacidade de trazer ao mundo seres em condições perfeitos, né? Saudáveis. Então, ele é o benéfico, aquele que oferece sempre o axé. E quando se fala de axé, aquilo que tem de bom. E os outros orixás são extremamente gratos a Exu. E ele não perde uma contenda. Ele não perde uma contenda, porque ele consegue, inclusive, dobrar o próprio Oxalá quando o Oxalá desdenha dele na criação, no saco da criação. Que vem na forma de Obatalá, que ele não reconhece a força de Exu e Exu faz armadilhas para ele. E isso é um cuidado que se tem que ter, porque simbolicamente está ali, mas é verdade. Bará nos coloca armadilhas se nós não o respeitarmos, se nós não seguir os seus princípios, aquilo que ele nos orienta. Porque a orientação dele sempre é para o bem. Mas o que está mais próximo de nós é ele. Porque todo mundo necessariamente tem um Bará. Pode não ter um Ogum, pode não ter um Oxum, mas necessariamente todos nós nascemos com um Bará, com um Exu junto. Então, se nós temos essa entidade presente, veja que a função dele é uma função extremamente importante na vida dos seres humanos, sejam homens ou mulheres. É muito importante a presença de Exu nas nossas vidas. Isso tem que ser reconhecido e jamais esquecido. Sempre que iniciarmos qualquer ritual, temos que saudar Exu. Até mesmo antes de falar qualquer coisa, nós devemos saudar Exu. Quando nós vamos nos pronunciar, nós devemos dizer agô, pedir licença, pedir o axé de Exu, para que durante a fala possamos expressar algo que venha contribuir, não ter palavras vazias, deixar alguma coisa que seja importante e sempre se pedir isso a Exu. Essa é a razão de eu ter até, de uma forma tendenciosa, sugerido aos alabês que permanecesse com a data 13 de junho como a data dos alabês. Pai Saul, gostaria de retomar uma anotação que eu fiz no início do programa e, na verdade, te fazer uma pergunta, né? Tu tinhas falado de que quando introjetamos as qualidades do nosso orixá, a gente tem um axé. E falávamos do sincretismo de Santo Antônio, de ele ser filho de Bará. Santo Antônio é um exemplo de uma pessoa que introjetou essas qualidades? Quando ele se transforma em Antônio, sim. Eu acho que ali ele renasce, e quando ele renasce através dessa proposta nova de renascimento, ele ressignifica a sua vida e ele se torna um recipiente para receber de Bará esse axé, essas qualidades que ele tem. A comunicação, era um orador que comunicava com muito poder de síntese e com muita profundidade. Ele falava pouco e dizia muitas coisas, que tocava nas almas das pessoas. Ele convertia as pessoas, assim como fez Paulo. Porque há, por exemplo, quando se fala em São Pedro, que tem a chave, que é das portas do céu, que liga aqui, religa lá, eu vejo mais assim a questão da comunicação muito presente também em Paulo. Mas Antônio, né, ele se transforma, quando ele sai, ele deixa de ser Fernando de Bulhões e se torna Antônio, ele começa a introjetar na sua vida o axé do Bará, a comunicação,
a capacidade de se mover, de se deslocar, que é uma característica de Bará, o movimento, e ele vai em várias comunidades, inclusive ele adentra em espaços onde tinha leprosos e não se contamina. Ele vai com fé e auxilia a cura desses leprosos. Ele adquire a lepra e através da prece ele se cura. Ele consegue ele mesmo se curar. Então, sim, eu penso que a questão da bilocação, porque Bará está em todo lugar e ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é bilocação, um fenômeno mediúnico muito forte. Então, me passa que sim, ele era um legítimo filho de Bará. Assim como nós temos que entender que São Jorge não deixa de ser um legítimo filho de Ogum pelas suas características. Porque quando Jorge, né, então, se ressignifica e ele começa a introjetar os ensinamentos do cristianismo, ele começa a receber o axé de Ogum para se fortalecer para passar por todos os suplícios, suportar todas as dores, se resignar, resiliência. Ele consegue de uma forma magistral São Jorge. Então Antônio também. Aí depois os dois se tornam santos. Então, introjetar essas qualidades, né, dos nossos orixás seria um pouco se entregar à missão, né, se abrir para isso, para aquilo que a gente veio realizar nesse mundo. Se autorizar, se descobrir, sempre assim, fazer uma reflexão. Qual é a razão de eu ser fulano de tal? Qual é o meu papel? O que eu tenho que fazer? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Quando tu te autoriza, tu se ressignifica. Tu sei o que eu vou fazer, sei o que eu quero, sei para onde ir. Tu abre caminhos para ti mesmo. Não é o outro que tem que abrir para ti. Quando assim, o Bará tem que abrir meus caminhos. Não, para lá. O Bará vai fazer com que tu abra os teus caminhos. Ele vai te dar elementos para que tu tenha capacidade de entender que caminho tu tem que percorrer e ele vai te dar a força para isso, mas tu que vai abrir essa picada. O esforço é teu, mas ele vai te sinalizar, é para lá. Tá, como é que eu faço para chegar lá? É seguir a trilha. E onde é que está a trilha? Faça. Tu tem que fazer a trilha. Nós temos que fazer o nosso caminho. Então, se permitir... se ressignificar, saber qual é a missão que nós temos que desenvolver. Eu lembro uma vez conversando, eu quero compartilhar isso com os internautas e com vocês. Eu fiz um curso de Kabbalah com um rabino, um judeu, e ele fazia interpretações do nome dentro da Kabbalah. E eu lembro que ele fez a significação dos nomes por ordem alfabética, o meu S sempre ficava lá atrás, né? Não dava tempo nunca. E eu lembro que ele estava atrasado, embora ele fez até a letra R, e quando chegou no S, ele, eu tenho que ir, de novo, fora, né? Tudo bem. E eu lembro que eu estava saindo, ele estava arrumando o livro, ele, Saul. Aí eu olhei, ele disse, eu não esqueci de ti, mas eu não vou ter tempo. Mas o que eu quero te dizer, quem te deu esse nome espera muito de ti. Aquilo me deu sabe quando tu leva um impacto, ele disse que aquelas palavras, ele me olhou assim com muito... Quem te deu esse nome espera muito de ti. E o interessante, esse nome não foi dado pela minha mãe. Foi dado pelo meu primeiro babalorixá, que era o meu irmão carnal, porque o meu nome era para ser Josué. E na hora ele se confundiu lá, ele disse, era um nome da Bíblia, mas... Não, José é o nome do pai. Não vou botar o nome do guri com o mesmo nome do pai, ficar Josézinho, Zezinho, não. É Saul. É Saul. Esse tem cara de Saul. Ele falou no cartório e registraram. Quando a minha mãe diz, botou o nome do Josué, mãe, não ficou Josué. Por que não? Eu botei Saul. A minha mãe, mas... Porque Saul tinha cometido algumas atrocidades lá no Evangelho, ela não... Mas tudo bem, ficou. E esse rabino disse... quem colocou esse nome em ti, pode ser inconsciente, espera muito de ti. E aquilo me deu um impacto. Então, fazer uma avaliação, dizer qual é o meu papel. Eu estou aqui no mundo para passear? Eu estou aqui a esmo? Se eu tenho oportunidades, eu não vou aproveitá-las em benefício quando é algo saudável?
Porque tem pessoas que demoram, ficam mastigando, né, remoendo e não seguem. E nós temos que fazer isso. E o Bará nos mostra isso. Mas não é ele que vai fazer por nós. Nós é que temos que fazer. Ele vai nos dar todo o apoio e as condições. Nós temos que aproveitar. Então, introjetar o axé também é um processo de autoconhecimento. Quando tu te conhece, e Sócrates dizia isso, conhece-te a ti mesmo. Quando tu conhece a ti mesmo, tu sabe as tuas limitações. Tu conhece as tuas qualidades e também sabe as tuas fraquezas. E temos fraquezas e nós temos que reconhecê-las. Que é aquilo que se fala esotericamente, que é a sombra. Nós não temos que ter medo das nossas sombras, mas saber conviver com elas e trazer mais luz à sombra. Esse é o caminho. Não sei se eu consegui. Bom, já que o Marcos Luciano de Oxalá pede a palavra, eu sempre fico bastante preocupado porque o tempo está se indo. Vamos ver o que o Marcos de Oxalá tem. Temos 15 e já está quase no final do programa. Então vou aproveitar e vou fazer uma pergunta também, já que hoje estamos aqui fazendo perguntas. Se falou muito na figura, né, de Santo Antônio, né? Mas pelo teu conhecimento, Saul, né, de outras grandes personalidades, né, da humanidade que talvez, né, tivessem como seu orixá de cabeça Bará, daria para citar alguns? Olha, tem muitos personagens que trazem características desse orixá. E eu vou te dizer uma coisa, assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e eu acho que isso pode até polemizar, mas no meu entender, uma das grandes manifestações de Bará para mim é a majestosa figura de Jesus. Porque ele exatamente era um caminhante, ele usava a oralidade dele, ele não era de escrever, e a conduta dele expressava muito o que eu acho que o Bará quer oferecer para a humanidade, que é caminho. E se diz assim, Jesus é o caminho, ele diz assim, Bará é o caminho. Então eles têm muita coisa em comum. E a forma como Jesus fazia as suas pregações, como ele se comportava, primeiro, ele caminhava bastante, né? Era um homem que circulava por várias regiões levando coisas axé, né? Coisas saudáveis, coisas benéficas às comunidades. Ele tinha o dom de tocar as pessoas pela palavra, pelo olhar, pelo toque e pela presença. Ele tinha todos os axés reunidos nele. E tinha uma capacidade de transcender em comum. Então eu já começaria por algo grande, a figura majestosa de Jesus. Outra figura que eu acho e que tem uma relação diretamente com Odé, mas também não deixa de ter uma compatibilidade natural com Bará, é o próprio Assis, Francisco de Assis. A capacidade que ele tinha de viver com tão pouco e de uma forma tão caridosa e ao mesmo tempo com tanta grandeza. A São Francisco de Assis também tem muito de Bará. Então, respondendo à tua pergunta, todos os grandes ícones santificados, no aspecto falando do sagrado, tem que ter uma pitada desse orixá junto. Não tem como ter puramente só Oxalá, só Ogum, só Yansan, só Oxum, só Bará. Eu acho que todos têm uma contribuição, expressam a presença de Exu nas suas vidas de uma forma muito saudável. Pegar a própria Joana d'Arc, né, tem uma forma guerreira, tal, mas ela tem, em alguns momentos, manifestações que remetem muito à presença de um guardião, de um Exu, de um Bará presente. Porque esse nos guarda. Se tem um anjo da guarda, é esse. É esse que é o nosso anjo da guarda. É esse que nos traz as informações do alto. É esse que leva as nossas informações para o alto. É esse que faz o telefone tocar de lá para cá e faz com que nós conseguimos linha daqui para lá. É ele que leva, quando tu falas em mensageiro, não é um simples carteiro. É um mensageiro que sabe qualificar e chegar à fonte onde nós queremos as nossas informações. Então, é fundamental. A maioria, Marcos, eu acho,
dos grandes nomes ligados ao sagrado, tem a presença junto desse... Estavam com o seu Exu do lado muito bem conectados. Mas nós vamos ter que ir para as... tu queres colocar alguma coisa antes, Tânia? Só lembrar para o Pai Saul, a gente vai ter em julho, 25 de seminário julho. da Confurbras, sim. dia 25 de julho. 25 de julho. É um sábado à tarde. Sábado à tarde, da 1h30 às 18 horas, das 13h30 às 18 horas, um seminário da Confurbras, que vai ser debatido assuntos, sobretudo, do africanismo. Imperdível, gratuito. Na Câmara dos Vereadores daqui de Caxias do Sul. No plenário da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Nadir Rossetti, né? Plenária Nadir Rossetti. Entrada franca, então. Entrada franca. Vamos seguir convidando todo mundo, então. Muito bem. Nós vamos fazer o sorteio, pedir então para o nosso operador Diego de Baralodê. Bom, algumas respostas certas, outras erradas. E para mostrar para vocês a transparência dos sorteios feitos aqui no programa Voz da Umbanda, é só você acessar o site www.sorteador.com.br. É ali que é feito o sorteio. No sorteio de hoje, então, dos que responderam corretamente, o batuque era em homenagem a Bará Agelu. Não era Baralodê e não era Bará, era Bará Agelu. Quem respondeu corretamente e foi a sorteada foi a Natasha Melo de Oxum. Parabéns a Natasha e obrigado pela audiência, obrigado por estar conectada aqui conosco. Ficamos felizes e, mais uma vez, parabéns, Natasha. Só tu tem que informar como é que ela faz para receber esse prêmio. Isso. Vamos colocar ali o contato da... Vamos fazer diferente, então. Natasha, eu vou colocar no site do site A Voz da Umbanda e vou te dizer, se estiver ouvindo agora, acompanhando, Multimarcas Estética Automotiva, Polimento e Espelhamento. O fone é o 54-3419-1839. Repetindo, 3419-1839. Falar com Alex. Eu recebo aqui a mensagem, Diego, que o Alex é só entrar em contato com ele, mas aí tu deixa no site mesmo assim. Obrigado, Diego de Baralodê. Tânia, tuas colocações, aquilo que tu queres, e depois a tua despedida dos nossos internautas. Só lembrar que amanhã, mais uma aula da ITU, né? Ervas na Umbanda, com Raquel Filipeto. Acho que o grupo está gostando, aproveitando bastante o curso, né? Tenho ouvido alguns comentários. Logo a gente vai anunciar cursos na sequência, né? Da ITU, não nesse formato de teologia, mas cursos mais curtos e mais aprofundados, né? Lembrando, Tânia, que nesse segundo semestre nós vamos oferecer um curso que já foi dado de Exu e outro de Gira. Vai ser 2 nesse segundo semestre. Tá? E lembrar, amanhã eu quero ver se eu consigo assistir a aula da Raquel sobre ela. E teve um professor, ele é da URGS, que ele é especialista em ervas, ele quer ouvir também a aula, ele está interessado, então amanhã nós iremos juntos, provavelmente. Em comitiva. Acho que eu também vou. Essa aula promete. Realmente bem interessante o assunto. E queria agradecer a oportunidade de participar do programa mais uma vez. Agradecer a todos da equipe, a essa família maravilhosa, da qual faço parte. E desejar a todos os internautas e a todos aqui da mesa uma excelente semana. Meu fraterno saravá. Obrigado, Tânia Jobá. Nosso ilustre convidado, que eu ainda tenho esperança que ele se mude para Caxias do Sul. Ele já é, né, um cidadão, aqui nós já consideramos ele um cidadão caxiense, ele que está em Florianópolis e também transita por Passo Fundo, né? Nosso querido Hipácio de Bará. As suas colocações, Hipácio. Pai Saul, eu acho que Bará e Ogum estão fazendo uma conspiração aí, né? Eu tenho vindo muito a Caxias e acho que é esse o caminho. Eu estou muito feliz por estar participando do curso
de Teologia da Umbanda, e tem sido formidável realmente o conteúdo, o aprendizado. Lamento ter perdido a aula da mãe Selma, né? Mas assim, estou com grande expectativa para amanhã, para a aula da Raquel, né? Falar sobre ervas, receber um pouco desse axé do Ossanha, né? No conhecimento de Ossanha. E só me resta agradecer mais uma vez por estar aqui hoje, nesse espaço importante de comunicação, que nos dá visibilidade, nos tira da invisibilidade, né? Nos dá, enfim, uma possibilidade de interatividade com o nosso povo, com o nosso sagrado. Muito obrigado a todos, um axé. Obrigado, Hipácio, sempre muito gratificante poder recebê-lo aqui na Rádio A Voz da Umbanda, e esperamos a tua mudança. Marcos Luciano de Oxalá. Pessoal, hoje foi um programa de muitos aprendizados aqui, eu acho, para todos que nos acompanharam, né? Podemos conhecer um pouco mais, né, de Bará. Desejar a todos os que nos acompanharam um fraterno saravá, uma excelente semana. Muito obrigado, Marcos Luciano de Oxalá. Então eu mais uma vez cumprimento Diego de Bará Lodê pelo excelente trabalho aqui como operador de som no nosso programa, Tânia de Obá, Hipácio de Bará, Marcos Luciano de Oxalá. Quero mais uma vez saudar, agradecer ao Pai João de Bará pela receptividade, pela belíssima festa ontem. Que o Bará nos traga sempre caminhos abertos, nos propicie seu axé, nos dê saúde, nos dê visão, nos dê capacidade de discernimento, a sua sabedoria, a sua rapidez em fazer as coisas, que nos nutra com o seu poderoso axé. Eu saúdo a minha digníssima esposa que está aqui hoje no estúdio, se deslocou, fez um maior esforço para chegar até aqui, mãe Tânia Regina de Iemanjá, Ezequiel de Ogum, Ana de Otim, muito obrigado. E dizer que amanhã eu vou fazer de tudo para estar na aula da Raquel, vou chegar talvez um pouco atrasado, e o professor Dr. Roberto Frick, da URGS, diz que se interessa por plantas, porque ele é estudante xamânico, também ele tem interesse, ele quer saber, estaremos lá amanhã junto para essa grande aula. Ele é doutor em botânica, inclusive. Botânica pela USP. Então, estaremos lá. Uma boa noite a todos e a todas. Quero desejar um final de noite para um axé do Pai Bará. Bom início de semana e até sexta-feira com o programa Segredos da Alma.